aí num lugar confortável. Vamos esperar o restante do pessoal entrar. Gente, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones aí, para que não haja interferência na aula, tá? Se por acaso você quiser falar, é só você ligar seu microfone de volta e após falar, você desliga o microfone, justamente para que não haja essa interferência de sons, tá bom? Porque senão fica um barulho. Vocês estão me vendo e me escutando bem? Alguém pode falar? Tá, tranquilo. Tá, ok. Então, vamos iniciar a aula, certo? Em consideração a todos aqueles que foram pontuais. Gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rebeca, sou, com muito prazer, professora do E3C Online, e hoje eu fiquei na incumbência de ministrar uma aula para vocês, em pleno sábado, 10 horas da manhã. Parabenizar, primeiramente, todos os concurseiros presentes, a grande maioria são concurseiros, né? Isso é uma prova do quanto vocês almejam a tão sonhada e esperada aprovação. E ela vai chegar, pode ter certeza que a aprovação chega. Para ministrar essa aula de hoje, eu escolhi um tema que é muito importante devido à grande incidência em provas de concurso. Como eu sempre faço, quando vou ministrar a aula, eu seleciono um tema de grande incidência em provas, tá? Seja qual for o cargo escolhido por você, esse assunto cai muito, que é justamente a análise da lei de interceptação telefônica. Gostaria, então, de pedir a gentileza de abrirem a lei de interceptação telefônica, é a lei 9.296, de 96, 9.296, tá? A leitura integral dessa lei é uma leitura obrigatória. Logicamente que aqui nessa aula nós não vamos ler esta lei de forma integral, mas vamos selecionar alguns dispositivos muito importantes até para a aula ficar um pouco dinâmica, tá? Então, vão abrindo logo a lei 9.296, por favor, porque eu vou pedir para ler. Longe de esgotar o tema, vou trazer os pontos mais importantes desse assunto. Mas isso não exclui, gente, a leitura do nosso material preparado com muito carinho para você, que foi disponibilizado no Telegram esta semana, certo? Então, vocês precisam ler aquele material de forma integral. Até mesmo porque neste material estão disponíveis vários julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além da atualização com o pacote anticrime. Pois bem, gente, quando eu estou ministrando curso de discursivas, corrigindo questões subjetivas, eu sempre digo aos meus alunos, inicie suas respostas procurando o fundamento, a existência daquele instituto em dispositivos legais. Inicie pela Constituição Federal. Eu sempre digo isso aos meus alunos e sempre digo isso em aulas. Inicie pela Constituição Federal. Certamente lá terá algum artigo de lei, algum artigo da Constituição Federal, desculpe, que você deve mencionar e, portanto, você vai ganhar pontos com o examinador, porque no espelho dele estará inserido não só a legislação eventualmente correlata com o assunto, como, por exemplo, a lei de interceptação telefônica, como o fundamento na Constituição. E com a interceptação telefônica não é diferente. A lei 9.296, que eu pedi para que vocês abrissem aí, que regulamenta todo o procedimento para que haja interceptação telefônica, mas o seu fundamento encontra-se no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. E eu vou pedir para outro aluno abra a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 12, porque a gente vai ler também em instantes, o qual permite a violação das comunicações telefônicas por ordem judicial, obviamente, para instruir processo penal ou investigação criminal.
na forma da lei. Qual é essa lei? A Lei 9.296. Pessoal, nos dias atuais, é necessária a utilização de vários métodos diferentes de investigação, notadamente quando se trata de investigação de infrações criminais, dotadas de alta complexidade. Mas não podemos perder de vista que o direito à privacidade também constitui um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Então, há, na verdade, uma colisão de direitos em jogo, que não existe direito fundamental absoluto. Por isso que é possível que haja a regulamentação do procedimento para a interceptação telefônica, principalmente quando se visa combater empreitadas criminosas sofisticadas, facilitadas ainda mais pelo mundo globalizado. Então, muitas vezes, não raras vezes, é necessária a interceptação telefônica. Quero lembrar que a titularidade do direito ao sigilo das telecomunicações é dos comunicadores e não do titular da linha telefônica, tá bom? Vamos ler agora o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Eu vou colocar na tela o artigo 5º, inciso 12, mas eu vou pedir para alguém ler. Então, é bom que vocês já abram aí o artigo 5º, inciso 12, tá bom? Vou compartilhar a tela. Alguém, por gentileza, pode ler o artigo 5º, inciso 12? Pessoal, alguém pode ler o artigo 5º, inciso 12? Bom dia, professora. Bom dia. O artigo 5º, inciso 12, diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Muito obrigada. Pois bem, pessoal. Fiquem com o artigo 5º, inciso 12, para vocês irem me acompanhando. Meus alunos, quero alertar vocês sobre a interpretação desse dispositivo, sobretudo no que diz respeito a esse salvo que está aí. Salvo no último caso, ou seja, das comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pois bem, numa interpretação literal desse dispositivo, podemos concluir que as comunicações telefônicas podem ser defasadas por ordem judicial, nas hipóteses, na forma da lei que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual. De modo que concluímos que o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e o sigilo dos dados teriam natureza absoluta. Mas muito cuidado com a interpretação literal desse dispositivo, pois nenhum desses sigilos está protegido de maneira absoluta. E eu darei exemplos disso para vocês. Anotem aí que é importante. Vamos iniciar pelo sigilo da correspondência. O Supremo, no julgamento dos corpos, decidiu que a administração penitenciária poderia proceder à interceptação da correspondência dos presos. Portanto, o sigilo da correspondência não é um direito conforme o que acabar. Quanto ao sigilo de dados, temos a Lei Complementar 105 de 2001, que tutela o sigilo bancário e financeiro e traz hipóteses em que esse sigilo financeiro e bancário pode ser relativizado. Portanto, mais um direito que não é absoluto. Agora, vamos tratar do sigilo das comunicações telefônicas.
A Lei 9.296 tratou da autorização, da regulamentação e limites para que pudessem ser realizadas interceptações. Qual a natureza jurídica da interceptação telefônica? A interceptação telefônica tem a natureza jurídica de medida cautelar processual penal destinada a produzir prova. Logo, a interceptação telefônica não é um meio de prova, mas um meio de obtenção de prova. E um meio de obtenção de prova que só deve ser utilizado de forma subsidiária. Ou seja, havendo um outro meio de obter determinada prova, a interceptação telefônica não deve ser autorizada pelo magistrado. É um meio de obtenção de prova que deve ser utilizado de forma excepcional, portanto. E qual a diferença entre meio de prova e meio de obtenção de prova? É importante vocês anotarem que a interceptação telefônica possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova. Inclusive, existem vários livros em que afirma que a interceptação telefônica é um meio de prova. E não é um meio de prova, é um meio de obtenção de prova, certo? No processo penal, é extremamente relevante essa diferença, pois os institutos se diferenciam quanto à valorização do julgador quando for proferir a sentença penal. Meios de obtenção de prova são os meios que objetivam adquirir a prova em si, servindo de instrumentos para o alcance desta prova, não sendo empregados para o convencimento do magistrado na hora de proferir a sentença. São procedimentos de meio de obtenção de prova, portanto, a busca e apreensão, a própria interceptação telefônica, como eu disse, quebra de sigilo bancário, financeiro, entre outros. Não são propriamente fontes de conhecimento dos fatos apurados, mas sim caminhos para se chegar a eles. Por outro lado, meio de prova constitui a prova em si mesma. Em essência, a demonstrativa dos fatos ligados à conduta criminosa. Exemplo de meio de prova: a transcrição das gravações, a transcrição das mídias. É um meio de prova. Na verdade, pessoal, temos o seguinte, tá? As comunicações telefônicas ou ambientais são as fontes de prova. E o que são fontes de prova? São todas as pessoas ou coisas que tenham conhecimento de um fato delituoso. Portanto, as fontes de prova são exteriores ao processo e existem independente mesmo do processo, já que são todas as pessoas ou coisas que têm conhecimento de um fato delituoso. A interceptação telefônica ou ambiental, como vimos, é um meio de obtenção de prova. Geralmente, também são extras processuais, porque são realizados por outras autoridades que não o juiz, mas com autorização deste. Por sua vez, a gravação da interceptação das comunicações é a materialização da fonte de prova. E, por fim, como eu disse, a transcrição das gravações, das mídias, é um meio de prova. Vou colocar na tela para vocês anotarem. Então, vamos lá. Comunicações telefônicas ou ambientais, fontes de prova. Interceptação telefônica ou ambiental, meio de obtenção de prova. Gravação da interceptação das comunicações, materialização da fonte de prova. Transcrição das gravações, meio de prova. Pois bem, agora vimos que é possível a interceptação telefônica.
Vamos analisar os pressupostos constitucionais para o deferimento da interceptação telefônica. Primeiro pressuposto, prévia autorização judicial. Aqui trata-se da cláusula de reserva de jurisdição. São objetos de reserva de jurisdição, por exemplo, busca e apreensão domiciliar, prisão de natureza cautelar, a prisão preventiva ou prisão temporária, exceto a prisão em flagrante, já que é impossível se conseguir uma prévia autorização judicial para prender alguém em flagrante, né? E outro exemplo de objeto de reserva de jurisdição é a interceptação telefônica, alvo da nossa aula. Se é submetida à cláusula de reserva de jurisdição, Comissão Parlamentar de Inquérito e o Ministério Público não podem determinar a interceptação telefônica. Então, primeiro pressuposto, prévia autorização judicial. Segundo pressuposto, deve ser feita para fins de investigação criminal ou instrução penal. Isso está expresso na Constituição Federal e também na lei. A interceptação telefônica não pode ser determinada para as ações cíveis ou administrativas, somente investigação criminal ou instrução penal. Por exemplo, não pode ser realizada uma interceptação telefônica para encontrar foragido em processo extradicional. E por quê? Justamente porque a extradição não é essencialmente processo criminal. Tem caráter político-administrativo. A interceptação telefônica, gente, pode ser realizada tanto antes quanto após o recebimento da denúncia, tratando-se de uma medida cautelar, portanto, preparatória ou incidental, a depender do momento em que é efetuada, antes ou após o recebimento da denúncia. Pelo princípio da subsidiariedade, conforme eu falei, a interceptação não pode ser realizada como primeira etapa das investigações. Deve-se mostrar imprescindível, já que mitigará direitos fundamentais. Lembrem disso, principalmente quando já estiverem atuando nos seus respectivos cargos públicos. Se houverem outros meios de obtenção de prova, a interceptação telefônica não pode ser utilizada, em virtude do princípio da subsidiariedade, conforme exaustivamente falado no começo da aula. Gente, outro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da comunhão da prova. Pelo princípio da comunhão da prova, uma vez produzida a prova em perfeita regularidade e respeito ao contraditório, à ampla defesa, esta prova é do mundo dos fatos. E aí pode ser utilizada em qualquer outro procedimento. Assim, o que se exige é que apenas a origem da produção da prova se efetive no âmbito criminal. Lembre-se de que, atualmente, a prova emprestada conta com previsão legal, com o novo Código de Processo Civil, o artigo 372. O aluno esquece de fundamentar que é devido ao princípio da comunhão das provas. O aluno tem um conhecimento que pode haver a prova emprestada, até mesmo porque é um julgado antigo, uma decisão antiga das Cortes Superiores, mas esquece de fundamentar o princípio da comunhão da prova. E é importante que você fundamente nesse princípio. Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 591. E também é um entendimento no Supremo Tribunal Federal. Então, recapitulando os pressupostos constitucionais para o deferimento da interceptação telefônica. Prévia autorização judicial, deve ser feita para fins de investigação criminal ou instrução criminal e, como o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que a gente leu, é uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, precisa de uma regulamentação. Só pode ser aplicada a interceptação telefônica após a criação de uma lei infraconstitucional. Quanto a esse ponto, há uma questão interessante para nós debatermos. Antes da lei de interceptação telefônica, a Lei 9.296, podem ser consideradas lícitas ou ilegítimas as interceptações realizadas antes do advento dessa lei. Não havia uma norma regulamentadora.
Então, houve a decretação da interceptação telefônica. E aí, é uma prova considerada lícita ou ilícita? Temos duas correntes. Como tudo no direito, sempre há duas correntes. Duas ou três ou quatro. Para a primeira corrente, para essa primeira corrente, entende que são lícitas as provas colhidas antes da Lei 9.296, desde que tenha existido uma autorização judicial. E o fundamento para essa corrente é justamente o artigo 57, inciso 2, da Lei 4.117. Essa lei é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que previa a admissibilidade de utilização da interceptação telefônica mediante autorização judicial. Esse era o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça justificava a permissão também com base no princípio da proporcionalidade. Só que há uma segunda corrente, que entende que são ilícitas essas provas. Isso porque referida lei, ou seja, o Código Brasileiro de Telecomunicações, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal que a gente leu, não é autoaplicável, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Portanto, exige que a lei estabeleça as hipóteses e a forma de realizar a interceptação telefônica. Na ausência de lei regulamentadora, a prova produzida deve ser considerada ilícita. Feitas essas considerações iniciais, vamos agora aos conceitos fundamentais que podemos encontrar ao estudar esse assunto. Preste atenção, porque esses conceitos são muito cobrados em provas de concurso. Vou tentar, como sempre faço, explicar o motivo, o porquê de cada nomenclatura, para que fique mais fácil o aprendizado. Principalmente para aqueles que estão tendo hoje um primeiro contato com a lei de interceptação telefônica. Vou colocar na tela os conceitos que serão explicados e depois vou explicar cada um para vocês anotarem, tá bom? Vou compartilhar a tela novamente. Vamos tratar da interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica, interceptação ambiental e gravação ambiental. Na verdade, nós vamos aprender 3 conceitos, porque a diferença vai estar no âmbito de atuação, se linha telefônica ou se linha ambiente, captação ambiente, certo? Então, interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica, captação ambiental, interceptação ambiental e gravação ambiental. Parou o compartilhamento da tela? Pessoal? Sim, parou. Certo. Parou. Tá. Então tá, vamos tratar agora dos conceitos, um por um, para que vocês anotem. Interceptação telefônica. Trata-se de um procedimento por meio do qual terceira pessoa, alheia à conversa, captura a conversação telefônica realizada entre 2 ou mais pessoas, mas sem o conhecimento dos interlocutores. Lembre-se, interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova. Então, procedimento por meio do qual terceira pessoa, alheia à conversa, captura a conversação telefônica realizada entre 2 ou mais pessoas, mas essas pessoas, esses interlocutores, não têm o conhecimento dessa captura. Escuta telefônica. Procedimento por meio do qual terceira pessoa, também alheia à conversa, grava a conversação telefônica, por isso escuta telefônica, realizada entre 2 ou mais pessoas, mas aqui há o conhecimento de um dos interlocutores. Um dos interlocutores tem que ter o conhecimento
e ele deve dar o seu consentimento para a captação da comunicação produzida pelo terceiro. Vale lembrar que esse consentimento tem que ser prévio. Se for posterior, a prova é considerada ilícita, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, tá? Vamos fazer uma observação importante. Nos crimes praticados contra incapazes, quem deve dar o consentimento para que a escuta seja lícita? O próprio incapaz? Na verdade, é o genitor do incapaz que deve dar este consentimento, certo? Outro conceito, gravação telefônica, também chamada de gravação clandestina ou unilateral. Não existe aqui a figura de um terceiro, por isso chamada de gravação telefônica unilateral. Ela é feita por um dos interlocutores do diálogo sem o consentimento ou a essência do outro, sem o consentimento ou a ciência do outro. Então, a nomenclatura clandestinidade tem relação com desconhecimento da gravação telefônica por um dos interlocutores. Não tem relação com a ilicitude, conforme alguns alunos costumam confundir. Unilateral, porque só um dos interlocutores tem esse conhecimento, e clandestino, justamente porque o outro não possui esse conhecimento. Os alunos confundem muito isso. Lembrem que eu falei que a gravação é uma materialização da fonte de prova. Captação ambiental. A captação ambiental trata-se da captação da conversa ambiente feita por terceira pessoa com o conhecimento de um dos interlocutores. A captação ambiental envolve também a filmagem de atos dos agentes investigados, tá? Interceptação ambiental. Captação de conversa ambiental feita por terceira pessoa, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Vejam que tem relação com o conceito de interceptação telefônica, sendo que aqui é interceptado a conversa ambiente e não a ligação telefônica. Então, interceptação ambiental, volte-se para o conceito de interceptação telefônica. Gravação ambiental, por sua vez, é a captação da conversa ambiental feita por um dos interlocutores. Evidentemente, essa medida dispensa a autorização judicial. Tem relação com o quê? Com o conceito de gravação telefônica. É uma materialização da fonte de prova. Fonte de prova são as próprias comunicações. Meus alunos, aqui é importante. A lei de interceptação telefônica tem dispositivo expresso dispondo que a captação realizada por um dos interlocutores não constitui crime, o que reforça o entendimento no sentido da licitude e legitimidade da prova decorrente da gravação clandestina. Esse dispositivo foi objeto de reforma do pacote anticrime, inclusive encontra-se no material de vocês. Eu vou pedir a gentileza que vocês abram e algum aluno leia o artigo 10A da Lei 9.296. E eu vou compartilhar também a tela para vocês. Alguém, por gentileza, pode ler o artigo 10A? Alguém vai ler o artigo 10A? Bom dia, professora. Bom dia. Eu vou ler aqui. Realizar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, magnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal, sem autorização judicial,
quando esta for exigida. Parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público de investigações que envolvam captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Certo, muito obrigada. Vejam, parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, tá? Gente, podem participar da aula, certo? Vai ser um prazer. Pois bem, no âmbito da jurisprudência, é pacífico o entendimento pela licitude da prova obtida a partir de gravação ambiental. No material de vocês, inclusive, tem disponibilizados diversos julgados sobre isso, da licitude da prova obtida a partir de gravação unilateral. Vimos que a captação realizada por um dos interlocutores não constitui crime, a gente acabou de ler. Esse dispositivo se aplica aos agentes públicos. Esse instituto, gente, não está ao alcance dos agentes públicos que atuam na persecução investigativa, pois, em relação a esses agentes públicos, há o dever absoluto de alerta ao direito ao silêncio, consagrado nos denominados alertas de Miranda, ou Miranda Rights. Assim, caso a gravação clandestina decorra de ato de agente público, vai macular a prova produzida, haverá uma gravação subreptícia. Lembro daquele julgado, encontra-se também no material de vocês, dos policiais que gravaram uma conversa informal com um preso em flagrante e queriam utilizar essa gravação como elemento de informação, e o STJ entendeu acertadamente pela ilicitude da prova. O direito à não autoincriminação, o direito de ficar calado, deve prevalecer sobre o dever-poder do Estado de realizar a investigação criminal. O direito de ficar calado, garantido constitucionalmente, deve ser informado a todos os presos, suspeitos, acusados. Por isso, a prova foi considerada ilícita. Quero lembrar a vocês, muito embora eu já tenha dado o conceito, fazendo essa explicação, que os postulados de Miranda, ou Miranda Rights, são regras mínimas de proteção aos indivíduos frente ao Estado. E consistem justamente nesse dever de advertência que tem o poder público em relação ao direito dos custodiados ou investigados, no sentido de lhes permitir o direito ao silêncio e, consequentemente, a proibição de imposição de produção de prova contra si. Então, deve ser alertado aquele investigado ou custodiado de que ele tem o direito de ficar calado. Pois bem, feitas essas considerações, vimos que, para haver a interceptação da comunicação telefônica, é necessária a autorização judicial. E essa ordem judicial deve ser ofertada pela autoridade competente para a ação principal. E devem ser investigados fatos criminais. Por exemplo, réus que possuem prerrogativa de foro, o presidente da República, um exemplo. Apenas o Supremo Tribunal Federal terá competência quando o presidente for investigado, o presidente da República for investigado. Gente, e aqui só um detalhe. Se porventura a pessoa investigada, interceptada, que não possui foro privilegiado, conversar, fazer uma ligação para uma pessoa que possua a prerrogativa de foro, não necessariamente essa prova será ilícita. A prova será válida, desde que a interceptação do criminoso sem foro tenha sido decidida por um juiz competente. Então, o candidato, diante de um caso prático na prova, deve avaliar se a interceptação foi autorizada pelo juiz competente. Se a resposta for afirmativa, não há nulidade da prova. Se a resposta for negativa, então o candidato terá que fazer uma segunda pergunta. A falta de competência poderia ser identificada inicialmente, ou seja, inicialmente já se tinha o conhecimento, já se percebia claramente que aquele juízo era o incompetente. Se for afirmativa, a prova, logicamente, será inválida.
Mas se for negativa, a prova poderá ser aproveitada. E qual a fundamentação disso? Existe um fundamento para isso. Qual o nome da teoria que fundamenta esse raciocínio? É a teoria do juízo aparente, que é acolhida tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. E quem é esse juízo aparente? O juízo aparente, pessoal, é aquele que, diante das informações coletadas até aquele momento, apresenta-se ser o competente para aquela ação penal. No material de vocês, coletamos diversos julgados em que as cortes superiores adotam essa teoria e, portanto, afirmam a validade dos atos praticados pelo juízo aparente. Pessoal, essa decisão do juiz que determina a interceptação telefônica, logicamente, deve ser bem fundamentada sob pena de nulidade, tá? E qual o prazo dessa interceptação telefônica? Gente, não pode exceder o prazo de 15 dias, podendo ser renovável por mais 15 dias, desde que isso seja imprescindível para a obtenção de meio de prova, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Poderá haver, inclusive, sucessivas renovações diante da complexidade do caso, grande número de envolvidos, notadamente quando envolve organizações criminosas. Lembrando que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a contagem, o início da contagem da interceptação telefônica, se dá da data da efetiva realização da medida interceptadora e não da decisão autorizativa, tá? Porque o juiz autoriza, mas não necessariamente assim que o juiz autoriza ocorre a interceptação telefônica. Tem um tempo para isso. Então, o início desse prazo é com a medida interceptadora, certo? A realização da medida interceptadora. Pessoal, esse prazo de 15 dias é uma previsão legal, tá? Aí na lei de interceptação telefônica. Isso é muito importante que vocês levem para a hora da prova e examinem o enunciado, o que o examinador quer de vocês. Professor, conforme a lei... eu vou Pois não? Aproveitar no momento, né, da explicação para, em relação a esse exemplo que você deu, né, do juiz competente, né, para autorização da produção da prova da interceptação. No caso de uma serendipidade de prova, na qual o sujeito que aparece, há necessidade de outro juízo competente, né? Nesse caso da gravação, o que é feito? Ela na prática e na lei, conforme diz, né, o ordenamento, a lei. Ela é interrompida, aquela gravação é comunicada ao juiz competente para poder prosseguir, porque se não tem autorização para aquele indivíduo que surgiu, provavelmente o que está sendo ouvido ali não vai servir para a prova, né? Aí como é que fica nessa situação? Se há um novo indivíduo com um outro juízo competente? Certo. A serendipidade a gente vai falar mais à frente, mas eu entendi, pelo que eu entendi da sua pergunta, é o seguinte: está acontecendo uma investigação de um indivíduo que não possui prerrogativa de foro e surgiu um indivíduo que possui prerrogativa de foro envolvido naquela prática criminosa. Sim. Certo? Inclusive, foi um caso prático que aconteceu na Operação Lava Jato. Então, deve imediatamente ser remetido tudo aquilo para o tribunal competente, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Superior Tribunal de Justiça, a depender do tribunal competente para analisar e julgar aquela pessoa que tem um foro por prerrogativa de função. Não compete ao juiz de primeiro grau decidir nada, deve ser remetido tudo para o juiz competente para aquela pessoa investigada com prerrogativa de foro. Inclusive, eu trouxe um caso prático, uma questão que vai ser ofertada no final da aula, que acho que tem a ver um pouco com a sua pergunta, tá certo? Certo. Mas, nesse caso, aquilo que foi ouvido, né? Porque vai ser remetido, como você bem explicou, mas aquilo que foi ouvido, ele é válido ou é inválido? Veja, se for, você tem que fazer essa pergunta. Foi inicialmente pedido a interceptação telefônica para investigar uma pessoa sem prerrogativa de foro, mas foi ofertada por um juiz competente. Então, tudo aquilo que foi escutado é válido.
A partir do momento que se descobriu, não se sabe o momento, pode ter sido no início, no meio ou no fim, que se descobriu que existia uma pessoa investigada com prerrogativa de foro, as investigações devem ser paradas e remetidas para o tribunal competente, certo? Mas o que foi anteriormente são válidas. Por quê? Porque você tem que fazer a pergunta: foi ofertada pelo juiz competente? Sim. Essa prova começou esses fatos começaram a ser investigados justamente em virtude de envolvidos que não tinham a prerrogativa de foro. E, portanto, foi ofertado por um juiz competente, tá certo? Beleza. A outra dúvida, só na mesma temática, né, que você falou que o prazo de 15 dias, né, da data da medida, a hora também ela não é especificada na medida, não? Ou é só a data? Como assim a hora? A hora que foi... Porque foi dito que na data que o juízo determina que seja ouvido, por exemplo, amanhã, dia 13, né? Dia 13 tal é autorizado para fazer a escuta de alguém, né? Por exemplo, a hora não é especificado também, não, porque isso volta para o caso até que você até citou aí, o Sérgio Moro, né? Que é a questão da hora. Tem tipo, a data e a hora que tem que começar e a hora que tem que acabar, né? E a princípio deu a entender que eles ouviram na data correta, mas além da hora, né? Na hora que não estava sendo mais autorizado. Isso é fundamental, imprescindível também a hora ou só a data? Sim, o juiz quando vai, pelo menos a regra geral é essa, o juiz quando vai conceder a autorização da interceptação, ele determina o dia que deve ser feito e a hora. Se a autoridade que realizar essa interceptação, a concessionária de telefonia, realizar essa interceptação, ou uma outra autoridade extrapolar os limites determinados naquela interceptação, nesse caso já vai ser ilícita, tá bom? Ok, obrigado. Nada, pessoal. Eu estava falando do prazo, certo? E várias questões que o aluno perguntou agora vai ser debatido no decorrer da aula e vocês vão ver que tudo vai ficar bem esclarecido, tá bom? Gente, então, lembrando que recente decisão, como eu falei, o STF decidiu que a contagem do prazo da interceptação telefônica inicia-se da data da efetiva realização da medida interceptadora, certo? E não da data da decisão autorizativa. Pessoal, esse prazo de 15 dias é previsão que legal. Então, você tem que ver o que o examinador está pedindo. E por quê? Porque se o examinador está pedindo o que dispõe a lei de interceptação telefônica, o aluno tem que marcar ou o aluno tem que responder que o prazo é de 15 dias, renovável por mais 15. Mas, em recentes julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e também está inserido no material de vocês, podemos encontrar uma certa flexibilização desse prazo. Explico. Situação em que o magistrado já tem convicção prévia de que a situação realmente é complexa. Então, é possível ao juiz, de imediato, determinar a quebra já pelo prazo de 30 dias. Porque seria, na verdade, como se estivesse concedendo pelos 15 dias, somada a sua prorrogação de mais 15 dias, tá? Então, se for uma prova subjetiva, é bom que o aluno diga, conforme a lei, o prazo é de 15 dias renovável. Mas há recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ que o magistrado já pode, a priori, conceder um prazo de 30 dias, renovável por mais 30 dias, a depender da complexidade, certo? Gente, a interceptação telefônica ou a captação ambiental realizada sem autorização judicial é crime previsto na Lei de Interceptação Telefônica. Os artigos 10 e 10A traz essa criminalização, a gente já leu, então não precisa a gente ler de novo. Um trata sobre a criminalização da interceptação telefônica, ocorrida sem autorização judicial, e o outro sobre a captação ambiental. E qual a natureza desses crimes? Trata-se de crime comum, podendo ser praticado, portanto, por qualquer pessoa, e possuem efeitos permanentes, natureza permanente. Com exceção do parágrafo único do artigo 10, que a gente leu, que apresenta um delito de mão própria, já que a sua prática é exclusiva da autoridade judicial. Mas, fora isso, é crime comum.
E o fato de ser permanente acarretam duas consequências. De natureza, a primeira de natureza penal, porque a prescrição desse crime somente começa a correr a partir da cessação da permanência, e a segunda de natureza processual penal, ou seja, a prisão em flagrante poderá ser realizada em se tratando de crime permanente enquanto persistir a permanência. Então, enquanto persistir a permanência, haverá a possibilidade de se prender em flagrante. Gente, o artigo 3º trata, então, da legitimidade para requerimento da interceptação. Lembrando que esse pedido, em regra, deve ser escrito, mas, excepcionalmente, o juiz pode aceitar pedido verbal. Posteriormente, claro, reduzido a termo. Isso está expresso na lei, no artigo 4º, certo? Cai muito em concurso. Mas o que é que cai em concurso? Que o pedido deve ser escrito? Não. Vai cair em concurso que a possibilidade de ser verbal ou mesmo que o pedido pode ser verbal. Por quê? Porque o examinador cobra a exceção, ele adora a exceção. Então, se vocês se depararem na prova, não estranhem, porque realmente pode ser o pedido feito verbalmente, posteriormente decidido, reduzido a termo. Vamos ler o artigo 3º. Eu vou colocar na tela para vocês novamente, tá? Eu vou compartilhar de novo a tela. Alguém vai querer ler? Senão eu leio. Posso ler o 3º, né? A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício a requerimento. É o 3º, artigo 3º, professor? Isso. Tá certo. Ah, tá. Inciso 1º, de ofício a requerimento. Inciso 1º, da autoridade policial na investigação criminal. E o 2º, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Certo, muito obrigada. Pois bem, pessoal, vamos tratar, na verdade, na ordem que aparece no artigo desses requerimentos, certo? Então, tem legitimidade. O juiz de ofício, vamos analisar um pouco isso, essa questão do juiz de ofício poder decretar a interceptação telefônica. Surge uma discussão no que tange a essa permissão do juiz de ofício determinar a interceptação. Será que isso não seria uma adoção do sistema inquisitivo, sendo que nós adotamos expressamente o sistema acusatório? Nesse caso, como no direito, tem duas correntes. A primeira corrente entende que o juiz nunca poderia decretar a interceptação. Essa corrente ganhou densidade com o advento do artigo 3º-A, inserido no Código de Processo Penal como pacote anticrime, em que esse artigo adota expressamente no processo penal a estrutura acusatória, o sistema acusatório, e veda a iniciativa do juiz, tanto na fase da investigação, como substituir a atuação probatória do órgão de acusação. Mas há uma segunda corrente, por sua vez, que entende que não, que alegando, na verdade, que o magistrado só pode decretar a interceptação telefônica de ofício na fase processual, ou seja, depois de oferecida a ação penal, sob pena de ofensa ao princípio da imparcialidade, até mesmo da usurpação da capacidade investigatória da Polícia Judiciária e do Ministério Público, tá? Então, voltando, o juiz pode decretar de ofício, conforme previsão na lei, tá? Ou a requerimento da autoridade policial, e aí, nesse caso, somente na fase investigatória, ou seja, na fase pré-processual, e o juiz pode decretar também a requerimento do Ministério Público. E aí pode ser tanto na fase investigatória quanto na fase processual. Lembrando que o defensor também pode decretar a interceptação telefônica para provar justamente a inocência do seu cliente. Mas para isso é necessário vista ao Ministério Público para se manifestar. Isso aí é um entendimento doutrinário. Agora, pessoal,
eu vou elencar para vocês as hipóteses. Vou elencar para vocês as hipóteses em que não é possível a interceptação telefônica. É vedado a interceptação telefônica. Primeira hipótese, quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Vou repetir. Quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Claro que não é necessário uma prévia instauração do inquérito policial para a determinação da interceptação telefônica, mas é necessário que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Segundo, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Lembram que eu falei no começo da aula que a interceptação é o meio de obtenção de prova subsidiário, excepcionalíssimo, portanto. Então, se houver outros meios de prova, outros meios disponíveis, meios de obtenção de prova, não pode haver a interceptação telefônica. O terceiro requisito, o investigado, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção, porque a lei determina que o fato investigado deve ser punido com pena de reclusão. Isso porque a interceptação é justamente uma flexibilização dos direitos fundamentais. Logo, deve ser grave o crime a ser investigado. E essa gravidade foi determinada pelo próprio legislador. Qual a gravidade? O crime deve ser apenado com reclusão. E aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, porque cai demais em prova. E é um julgado antigo, que também está no material de vocês. Se houver, durante o procedimento, a obtenção de informações sobre crime apenado com detenção conexo com o crime apenado com reclusão, a pessoa poderá ser processada com base no encontro fortuito de provas. Veja, o que estava sendo investigado era um crime com pena de reclusão, até aí tudo certo, sendo que foi descoberto fortuitamente um crime apenado com detenção. E qual o nome do instituto aqui presente? Já foi até falado aqui no começo, antes. Ocorre aqui o fenômeno da serendipidade, também chamada de descoberta causal, encontro fortuito ou crime achado, conforme nomenclatura utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. E consiste justamente na descoberta fortuita de delitos que não eram objetos de investigação. Esse instituto é amplamente aceito pela doutrina, pela jurisprudência. Eu vou colocar na tela, de novo, as 4 classificações da serendipidade, certo? E depois eu vou explicar cada uma, porque é isso que está caindo atualmente em prova. Já que o Instituto da Serendipidade já foi alvo diversas vezes de prova, e os alunos já têm o conhecimento do seu conceito. Mas o que agora está caindo em prova é justamente a classificação desse instituto. Eu vou colocar na tela. Classificação da serendipidade. Serendipidade objetiva, serendipidade subjetiva, de primeiro grau e de segundo grau. Serendipidade objetiva, subjetiva, de primeiro grau e de segundo grau. Eu vou fazer, como eu sempre faço, tentar fazer uma relação da nomenclatura com a explicação para que fique bem mais fácil o aprendizado, certo? Serendipidade objetiva tem a ver com o quê? Com fato. Objetiva com fato. E ocorre justamente quando, no curso da medida, surgirem indícios da prática de outro crime que não estava sendo inicialmente investigado. Então, serendipidade objetiva tem a ver com o fato investigado. Serendipidade subjetiva tem a ver com o quê? Agora ficou fácil, com a pessoa. Ocorre quando, no curso da medida, surgirem indícios do envolvimento criminoso de outra pessoa que inicialmente não estava sendo investigada. Serendipidade subjetiva. E aí a serendipidade de primeiro grau? É um encontro fortuito de provas
quando houver conexão ou continência com o fato que se apurava. Se houver essa conexão ou continência, a seletividade de primeiro grau. Já de segundo grau, também ficou fácil, é justamente o incurso fortuito de provas quando não houver conexão ou continência com o fato que se apurava. Faça uma relação dos nomes com o fundamento, conforme eu fiz aqui para vocês. Como sempre falo para vocês, porque fica melhor o aprendizado, certo? Então, vamos repetir a classificação, porque está caindo muito em prova. De serendipidade objetiva tem a ver com o fato, subjetiva tem a ver com a pessoa, de primeiro grau, o fato tem conexão ou continência com aquele que está sendo investigado, o de segundo grau não tem essa conexão ou continência, certo? Isso cai muito, está caindo muito em prova subjetiva e em prova oral também, tá? Gente, qual recurso cabível se o juiz indeferir a interceptação por não entender se é cabível no caso, entender que é desnecessária? Lembre-se que o juiz é o destinatário da prova. Então, temos 3 correntes. A primeira corrente entende que, em caso de indeferimento, o recurso cabível é a apelação, com base no artigo do Código de Processo Penal, artigo 593. Uma segunda corrente entende que é mandado de segurança que deve ser manejado. Trata-se de uma ação autônoma de impugnação. É o meio, inclusive, mais utilizado pelo Ministério Público quando lhe faltar recurso específico. O outro recurso fala que é correção parcial. Não é muito comum vermos correção parcial, mas tem uma corrente que entende que é a correção parcial. E o quarto entendimento entende que é um recurso em sentido estrito. Há, inclusive, um precedente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Mas o que se tem visto mesmo com frequência é a utilização do mandado de segurança. Gente, para finalizarmos a aula, antes de trazermos os casos práticos que eu sempre trago, quero alertá-los de alguns tópicos que o examinador costuma cobrar em provas e que geralmente costuma atrapalhar os alunos, certo? Gente, a quebra de sigilo de dados telefônicos, sigilos de dados telefônicos, não se confunde com a interceptação telefônica. A interceptação diz respeito à comunicação em si, a comunicação telefônica. A quebra de sigilo de dados se refere justamente aos documentos registrados e armazenados pelas concessionárias de telefonia, por exemplo, tempo de ligação, ligações efetuadas, o destinatário, né, da origem, o número, a origem, a destinação da ligação. Isso não está sujeito à cláusula de reserva de jurisdição. E eu quero mencionar um julgado importante que é sempre alvo de provas também. O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando, olha o que eu estou falando, quando determinado judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não ofende o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Considerando que o sigilo a que se refere esse dispositivo constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita. Ou seja, é da comunicação desses dados e não dos dados em si mesmos. Assim, se o juiz determinou a busca e apreensão de telefone celular e smartphone do investigado, veja, o juiz determinou essa apreensão. É lícito que as autoridades tenham acesso a esses dados armazenados no aparelho apreendido, especialmente quando a referida decisão tenha autorizado o acesso a esse conteúdo. Preste atenção no que eu falei, certo? Ah, professora, então quer dizer que pode o delegado de polícia ter acesso às conversas do WhatsApp daquele que foi preso em flagrante? Jamais. Veja que a situação é diferente. Ainda que o celular tenha sido, né, apreendido por ocasião da prisão em flagrante, que geralmente é mesmo, e por que disso? Porque não houve uma prévia autorização judicial. E, portanto, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp presente no celular do suposto autor do fato delituoso. Certo? Vejam, a polícia teve acesso ao telefone na hora da prisão em flagrante. Mas isso não contradiz o que eu falei acima, do julgado anterior,
Não, não contradiz. Vejam a diferença. Na situação anterior, houve uma autorização judicial para a apreensão do aparelho em si. Na situação de flagrância, a polícia pode apreender o celular, e realmente apreende mesmo, mas não pode ter acesso aos dados das conversas, justamente porque não houve uma ordem judicial para isso. Pode somente apreender o celular, mas, posteriormente, o delegado de polícia faz esse requerimento ao magistrado, certo? Gente, um segundo tópico que eu quero tratar com vocês. Não se submete à cláusula de reserva de jurisdição o acesso aos dados cadastrais de vítimas e de suspeitos da prática de alguns delitos previstos no Código Penal. Que delitos são esses? Sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, o tráfico de pessoas e o crime de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima. E tem também um crime previsto no ECA, que é justamente o tráfico internacional de criança ou adolescente com o fito de obter lucro. Isso tudo que eu falei, esses artigos, estão no artigo 13A do Código de Processo Penal. Então, não se submete à cláusula de reserva de jurisdição o acesso aos dados cadastrais de vítimas e suspeitos da prática desses delitos que eu acabei de falar, certo? Vamos agora ao caso prático. Vou fazer assim, vou colocar na tela para a gente ler, que é um pouco grande, e depois eu volto para mim para a gente debater, tá certo? Eu vou ler para vocês. No curso de uma investigação aberta para apurar tráfico de drogas, o juiz da vara criminal decretou a interceptação telefônica dos suspeitos. Durante os diálogos, constatou-se a participação de João, militar, que não era inicialmente investigado. Ficou constatado que ele praticou crime militar, o previsto no Código Penal Militar, concussão, artigo 305. Diante disso, João foi denunciado na Justiça Militar e os demais na vara criminal comum. A pedido do Ministério Público, o juiz da Auditoria Militar requereu ao juiz da vara criminal comum as interceptações telefônicas que haviam sido decretadas por ele. Os diálogos interceptados foram fornecidos e juntados aos autos do processo penal militar, como prova emprestada, oriundos da vara criminal. Até aí, tudo bem. O juiz da vara criminal não remeteu à Justiça Militar a integralidade dos autos, mas apenas os trechos em que entendia, o juiz criminal da vara comum entendia que havia a participação desse militar. Esse procedimento foi correto? Justifique. Então, pessoal, foi correto esse procedimento por parte do juiz da Justiça Comum? Não, não foi correto. A integralidade dos autos deveria ter sido enviada ao juiz que requereu a prova, ou seja, ao juiz da Justiça Militar. Então, nesse caso, pessoal, a eliminação daquilo que não fosse relevante ao processo penal militar deveria ter sido realizada pela acusação e defesa em conjunto na Justiça Militar. Como essa cautela não foi tomada, houve nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova. Está bem na moda a teoria da quebra da cadeia de custódia da prova, porque a lei do pacote anticrime inseriu no Código de Processo Penal diversos dispositivos que regulamentam a regra da cadeia de custódia da prova. Eu recomendo a leitura para vocês, certo? Que vocês leiam todos esses dispositivos do Código de Processo Penal. Mas a cadeia de custódia da prova é fácil saber o conceito. Consiste justamente nesse caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado. Sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual
pode resultar na sua imprestabilidade, que foi justamente o que ocorreu no nosso caso. Houve uma quebra da cadeia de custódia da prova. O juiz da Justiça Comum realizou uma espécie de filtragem das escutas interceptadas, né? Valoração e exclusão, que deveria ter sido feita pelo magistrado a quem essa prova era dirigida, ou seja, do magistrado da Justiça Militar, com a participação da defesa e da acusação naquele juízo. Na prática, já ocorreu, e ainda, infelizmente, ocorre, dos próprios policiais fazerem essa filtragem antes de remeter para o magistrado, o que também está equivocado, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a defesa deve ter acesso à integralidade das conversas advindas dos autos de forma emprestada, sendo inadmissível que as autoridades de persecução façam uma espécie de seleção dos trechos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos e disponibilizados para a defesa. A apresentação de somente parcela desses áudios, cuja a filtragem foi feita sem a presença do defensor, acarreta o quê? Ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova. Porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa. Então, por isso que fere o princípio da paridade de armas. Gente, alertar para o seguinte: esse caso que eu trouxe para vocês, que é um caso real, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, é diferente da falta de transcrição ou da gravação integral das conversas obtidas. O entendimento da jurisprudência do STF, do STJ, como todo mundo sabe, é o de que não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas. Isso é um julgado antigo. Percebem que é diferente do caso de não conceder à defesa a integralidade das conversas interceptadas? Então, à defesa deve ser conferida a integralidade das conversas interceptadas, até para que se vejam efetivamente realizado o contraditório e a ampla defesa. Mas não é necessário que haja a integralidade, a transcrição integral das conversas interceptadas no processo. Mas se a defesa quiser ouvir a integralidade de todos os áudios, deve ser conferida, ela tem esse direito. Vamos agora para outro caso prático. Professora, antes de passar para o outro, eu também, quando eu li também o finalzinho, né, da transcrição da gravação integral, também pensei conforme você acabou bem de explanar, né? Mas eu também pensei, já no início, quando eu estava lendo, da questão da, por exemplo, um crime propriamente militar, né? Apesar de processo sobre o Código Penal de Processo Militar. O juiz competente no crime, nesse caso de concussão militar, o juiz para julgar é o auditor militar, o auditor juiz militar. Para processar, que é para autorizar essa gravação desse militar no crime, não caberia também a competência desse juízo, não apenas desse juízo? Eu estou imaginando já também na possibilidade de ter tido também a autorização do auditor juiz militar para a interceptação ser válida. Jefferson, entendo que o que aconteceu foi o seguinte, e a minha opinião também. O que aconteceu? Estava sendo investigado um acusado, um suspeito, que não era militar, e quando terminou as interceptações telefônicas, quando elas terminaram, foi detectada a presença de um militar. Não é o caso, por exemplo, de ter conhecimento logo do início a presença de uma pessoa com prerrogativa de foro, ou a presença de uma pessoa que deve ser julgada por outra justiça, como no caso, a justiça militar, e só depois foi remetido. No caso, quando chegou ao conhecimento, quando foi ouvir as conversas interceptadas, detectou-se a presença do investigado, e aí é obrigação do juiz comum, como também daquele que não possui, do juiz de primeiro grau, que está investigando uma pessoa sem prerrogativa de foro, remeter imediatamente às conversas interceptadas. Não pode, por exemplo,
E aí, acho que foi, não sei se foi sua dúvida, mas acho que sim, você está pensando igual, exatamente como eu, não pode, por exemplo, eu estar investigando uma pessoa sem prerrogativa de foro, por exemplo, deixar a investigação continuar, a interceptação, aliás, continuar, e só depois remeter para o juízo competente. Certo? Não pode. Por quê? Porque aí justamente está havendo uma quebra de competência dos juízos. Então, assim que for detectada a autoridade, deve ser remetido para a justiça competente. Sim. Então, foi o caso aqui, na verdade, eu acredito que o pensamento do examinador tenha sido o quê? A interceptação ocorreu, toda a investigação ocorreu, e durante as escutas, foi detectada a presença desse militar. E aí foi remetido para o juízo. Só que, antes de remeter para o juízo, que requereu, inclusive, essa prova, houve uma filtragem. E não pode haver, justamente porque ele não é o competente, o da justiça comum, certo? Mesmo. Vou colocar na tela agora o outro caso que eu trouxe para vocês, para a gente examinar. Vamos lá. Eu vou ler, certo? Pitoresco estava sendo investigado pela polícia. Havia fortes indícios de que ele comandava uma organização criminosa e que enviava as ordens de execução dos delitos por meio de aplicativos e mensagens do WhatsApp, o que é muito comum hoje em dia. Diante disso, a autoridade policial formulou representação ao juiz, explicando a diligência pretendida e pedindo autorização judicial para apreender o celular do investigado, conectá-lo ao WhatsApp web, fazer o monitoramento das conversas que o investigado travar com outras pessoas e, com isso, as provas de que Pitoresco estava praticando diversos crimes, certo? Então, ele pediu uma autorização ao juiz, né, de que aprendesse o celular do investigado, mas conectá-lo ao WhatsApp web, ou seja, conectá-lo no computador, que a gente sabe que é possível acessar o WhatsApp pelo computador, fazer o monitoramento das conversas que o investigado travar com outras pessoas, justamente para reunir as provas de que Pitoresco estava realmente praticando diversos crimes no âmbito de uma organização criminosa. Deve o magistrado autorizar tais medidas? E aí, o que vocês acham? Jefferson? No que toca ao WhatsApp Web, pelo menos que eu me lembro, o STJ se posicionou contrário, né? Por conta desse acompanhamento, se violaria a intimidade, privacidade, nesse contexto. Isso, muito bem, Jefferson. O magistrado não pode autorizar essas medidas, porque não existe uma autorização no ordenamento jurídico para a realização desta medida. Né? Ah, professora, mas aí não se pode fazer uma analogia entre essa medida e a da interceptação telefônica, já que são bem parecidas? Não, não é possível fazer uma analogia com o Instituto da Interceptação Telefônica. São completamente diferentes. O Jefferson está certo, o STJ entendeu que não é possível. A interceptação telefônica, pessoal, o investigador de polícia atua como mero observador de conversas empreendidas por terceiros. Não há possibilidade de o investigador interferir ou alterar nas conversas. Mas é diferente do espelhamento via WhatsApp web. Aqui, o investigador de polícia tem a possibilidade de atuar como participante, tanto das conversas que venham a ser realizadas, né, quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, podendo, inclusive, excluir com total liberdade e sem deixar vestígios, ainda tem mais essa, de qualquer mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura. Então, percebem que o investigador no espelhamento via WhatsApp web pode alterar a verdade dos fatos, o acervo probatório, é diferente da interceptação telefônica, em que ele atua como mero observador. Na interceptação telefônica também, tem como objeto a escuta de conversas realizadas apenas depois da autorização judicial. O efeito é ex nunc. Por isso que não pode, por exemplo, o delegado de polícia solicitar uma interceptação telefônica, aí a interceptação telefônica está sendo realizada e depois o juiz vai e defere essa medida, ou seja, muito embora ele não tenha
deferido previamente, mas ele defere posteriormente. Isso é nulo, não pode. A prévia autorização, tem que haver uma prévia autorização judicial, uma anterioridade à própria medida restritiva. O espelhamento via WhatsApp e web permite que o investigador de polícia tenha acesso amplo e restrito a toda e qualquer comunicação realizada antes da mencionada autorização, operando, portanto, efeito ex-tunc. Não é dali para frente, não é da autorização judicial para frente, é para trás também, ele tem acesso a tudo. E qual o problema disso? Em termos técnicos jurídicos, o espelhamento seria um tipo híbrido de obtenção de prova consistente a um só tempo em interceptação telefônica quanto às conversas ex-nunc, ou seja, depois da autorização judicial, e também de conversas anteriores, um efeito ex-tunc. É um terceiro tipo de meio de obtenção de prova. E não há previsão legal para isso, de meio de obtenção de prova híbrido. Não há ainda no ordenamento jurídico essa previsão. A interceptação telefônica, ela é operacionalizada sem a necessidade simultânea de uma busca pessoal ou domiciliar para apreensão do aparelho celular. Já o espelhamento via WhatsApp e web depende dessa abordagem, a abordagem do indivíduo ou do vasculhamento de sua residência ou escritório, com a apreensão do seu aparelho telefônico por breve período de tempo, né, para poder aparelhar o telefone num computador, e posterior devolução desacompanhada de qualquer menção por parte da autoridade policial de que foi realizado o espelhamento. Até mesmo porque, se o indivíduo vai ficar sabendo, ele vai excluir todas as mensagens tratadas sobre aquele eventual fato investigado, justamente para sumir com as provas, né? E qual o problema disso? Esse procedimento de espelhamento via WhatsApp Web não está regulado pela Lei 9.296, que é a Lei de Interceptação Telefônica, nem por qualquer outra norma. Esse assunto do espelhamento via WhatsApp Web está caindo muito em prova, porque foi um caso que aconteceu, foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, conforme Jefferson falou, o entendimento da Corte Superior foi que não poderia acontecer esse tipo de prova, é um tipo de prova híbrido que não tem amparo no ordenamento jurídico. Mas você não vai errar mais esse assunto, principalmente você da área policial, vai abrir concurso agora da Polícia Federal. Então, você, se cair, possivelmente vai cair essa questão na prova, você vai lembrar da professora, você vai lembrar dessa minha aula, porque você não vai errar. Espelhamento via WhatsApp Web não é possível, certo? Bem, meus queridos alunos, foram feitas as considerações mais importantes da Lei de Interceptação Telefônica. Eu quero agradecer de todo o meu coração a presença de cada um de vocês, novamente a presença de vocês, já que eu já ministrei outra aula sobre responsabilidade civil do Estado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer crítica e qualquer elogio também, tá, gente? Eu recebo elogios também. Em trato concurso, eles irão me passar essa dúvida, essa crítica, esse elogio. No mais, estudem com afinco. Mais de uma leitura. Gente, mais de uma leitura. A revisão é muito importante para você determinar o seu cérebro que aquele assunto é importante para você e que ele não pode esquecer. O cérebro, ele vai esquecendo a cada 24 horas, 72 horas, 48 horas e assim sucessivamente as informações que a gente estuda. Por isso que é necessário mais de uma leitura. O material do E3C Online foi disponibilizado no canal do Telegram para vocês essa semana. Está muito denso, é preciso mais de uma leitura. Muitos julgados foram colecionados para vocês. Está altamente atualizado com o pacote anticrime. Então, a leitura desse material é imprescindível. Vocês vão ver como a leitura desse material, junto com a minha aula, vão se encaixar quando vocês forem fazer questões objetivas ou subjetivas, analisarem questões, tudo vai ser de forma mais clara para vocês, e vocês vão acertar essas questões, certo? Eu quero agradecer demais a presença de cada um mais uma vez. Um abraço, bom final de semana, bons estudos para quem ainda vai estudar esse final de semana, certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijão para vocês.